Aparece para você o slide aí. Apareceu. Então, vamos lá. Enquanto elas vão entrando aí, né, ou não. Pelo menos eu já mandei o link, né, o convite. A gente, né, na outra semana começou a falar sobre o que era o CrossFit, a explicar, né, quebrar alguns mitos na cabeça de vocês, algumas coisas, né, que estavam relacionadas ao CrossFit que pode gerar dúvida. E ficou faltando, né, então a gente falou do contexto geral do CrossFit, sobre a metodologia, o tipo de treinamento, como são os exercícios, né, que é dividido em exercícios de levantamento de peso, exercícios cardiorrespiratórios e a parte de exercício de ginástica. Falei também sobre a atuação do fisioterapeuta esportivo, alguns estudos, né, científicos relacionados ao tema que estão surgindo mais, CrossFit, sobre a epidemiologia das lesões, né, regiões que tem mais lesão, que a gente sabe que tem nos ombros primeiro, depois coluna, lombar principalmente, e joelho. E os tipos de lesão mais comuns, lesão muscular está em primeiro lugar, depois dores nas articulações, tendinopatias, contusões, dor na região tibial e assim sucessivamente. Também analisamos os movimentos, né? E botava o vídeo para vocês analisarem os movimentos. Tudo bem até aí? Tudo. E aí, ficou faltando a gente comentar mais. Coloquei até vídeos, né, motivacionais, vídeos do próprio CrossFit. É algo que lá nos Estados Unidos é levado muito a sério. As pessoas, né, que praticam e quem está envolvido com CrossFit, inclusive da fisioterapia, né, se dedicam muito a esses atletas. A concentração física, o esforço, né, e os treinamentos são muito grandes aí. Inclusive, feito essa moça aqui, ó, se superando, né, com a perna meio que ruim, ó. Ela tá lá participando dos jogos. E sendo aplaudido de pé. Então, para quem vive o esporte, como esses atletas, principalmente profissionais, os que ganham dinheiro para trabalhar com isso, é bastante intenso. E aí a gente entra, né, no contexto das modalidades terapêuticas, né, da fisioterapia em si, para o tratamento, né, do CrossFit. E a gente vai ter algumas coisas aí para fazer. Por exemplo, a parte do recovery, né,
já comentou até em outras aulas. E aí os atletas adoram essas botinhas, botas hidropneumáticas. Em algum momento, né? Eles também adoram as banheiras de gelo, de água, né? De crioimersão, ficar durante um tempo lá. Tanto para desestressar de alguma coisa, no treinamento que foi mais pesado, numa competição, ou para realmente recuperar mais rápido a musculatura, né? Que foi estressada durante aquela prova que ele passou anteriormente. As botas de compressão, né? Fazem parte do recovery. Se a gente for pegar do ponto de vista evidência científica, o que é que tem melhor evidência? Terapia manual, liberação miofascial, etc. Massoterapia. Mas o atleta, por ver outros atletas de nível, né, e os caras do CrossFit Games, etc., utilizando, eles pedem, né, para utilizar também a bota de compressão, Game Reds, equipamentos tecnológicos, que ainda estão sendo estudados. Existe a parte da eletroestimulação também, que também é utilizada. E o cargo-chefe, assim, em termos de... vou trabalhar no evento, não tenho recurso financeiro, né, de equipamento, não tenho como gastar, suas mãos já dão um bom trabalho de recovery. Eu fui trabalhar num evento lá, no próprio box que eu atendo os atletas. E aí, levei até uns alunos comigo. Foi um grupo grande, 15 a 20 alunos, porque era um evento que tinha muita gente mesmo. Aí dividi várias marcas lá, tinha umas 6 marcas, 7 marcas, eu acho. E aí a gente fazia a parte de recovery, no caso as liberações, o relaxamento, e eles tinham uma piscina lá também, de gelo, para poder os atletas ficarem. Então tinha esse revezamento, tanto na piscina quanto a liberação. Também tinha a ventosa terapia e as terapias instrumentais. Os instrumentos, né, que também pode ser utilizado. E tinha a parte da ventosa terapia, os atletas adoram também. E aí, antes de prova e após a prova, com certeza. Após a prova, eles procuravam bastante serviço também. Existe também, dentro do processo, os rolinhos de liberação, que pode ser utilizado, ou a bolinha, né, para fazer a liberação de alguma musculatura específica. Então, seja quadríceps, seja panturrilha, né, tríceps sural, piriforme, glúteos, banda lateral do, né, trato iliotibial, posterior das costas. Aqui já a liberação com a bolinha. Aqui os rolinhos. E a ventosoterapia também entra como recurso. Ontem até eu estava falando disso, né? Aí na aula uma menina perguntou a respeito da ventosa. Existem muitas visões aí, né? Existe a visão inicial, né, da ventosa que o pessoal usa pensando nos meridianos, que no meu ver realmente é adequado porque foi o início de tudo, né, da ventosa. E tem os terapeutas que utilizam no pensamento de deslizamento miofascial, liberação miofascial. Além disso, tem outro tipo de questionamento, né, no meio esportivo, no ponto de vista assim, usar ou não usar a ventosa, porque teoricamente pela ciência a ventosa não tem evidência científica muito grande. Não tem nada, mas não tem muito grande, tipo assim, que possa usar em todo mundo. Mas aí tem várias questões, né, metodológicas, na verdade, que faz isso acontecer. Mas a gente também precisa levar em consideração outra questão. Não sei se vai aparecer para você escrito aí. Que tem também, né, no tripé da prática baseada em evidência, que é a vontade do paciente, que tem que ser respeitada. Então, se ele te pede para usar a ventosa porque ele gosta, porque ele viu alguém usando, porque ele acha que é bom, vai ter que estar dentro do recovery, né, dentro do processo. Assim, o ideal seria para poder esse atleta ficar bem. Senão ele vai achar que não conseguiu ter um bom resultado porque não usou a ventosa. Então existem as banheiras de imersão, né, os banhos de imersão, que o atleta pode fazer uso. Aqui mais mostrando, né, sobre a SONAF. SONAF é o órgão de fisioterapia esportiva, né, nacional, e existem as regionais, né, nos estados.
E em Pernambuco, a gente atualmente, né, ontem estava numa live com o Bruno Gilberto, que é um dos físicos Sonaf que a gente tem aqui. Na verdade, é o que está à frente da regional de Pernambuco. E ele estava me falando ontem que mais 2 colegas passaram na prova do ano passado de especialidade para fisioterapia esportiva. Então, no estado, a gente tem agora 3 profissionais que são membros do SONAF. Mas ainda um número muito pouco comparado a outras associações que tem bem mais profissionais. Mas para você ver o quanto que não é fácil essa prova, né, que é bastante disputado, né, para ser membro do SONAF. Aqui mostrando alguns eventos que acontecem, né, congressos, etc., de atualização. No último congresso que teve foi em Fortaleza, teve uma parte, um workshop destinado ao CrossFit, por exemplo. E aí, as terapias que vocês estão meio que acostumados, mas não com a visão do atleta, né, em si. Mas de mobilidade passiva, né, terapia manual, os desbloqueios articulares, as mobilizações, em algum momento as manipulações também, né. A parte de avaliação e correção biomecânica, né, de movimento, análise de movimento. Aqui eu fiz uma tração do húmero, no sentido para baixo, e pedia para o meu atleta fazer, no caso esse aqui é o coach do boxe, né, o JJ, João Jefferson, fazer o movimento. E quando eu mantinha essa tração junto com o movimento, ele relatou melhora do sintoma. Aí depois eu associei com exercícios com ele com PVC, só para simular o gesto do CrossFit, depois progressivamente com carga. E analisando o movimento o tempo todo. Algo que pode nos auxiliar também nisso são os testes funcionais, então altamente recomendado na literatura científica, e que nos dão informação precisa sobre a biomecânica, tanto do membro inferior quanto do membro superior. E aí eu tenho uma pancada de testes aí que a gente pode utilizar com os atletas de CrossFit, dentre eles teste da estrela, ou Star Balance, Y-teste, ponte pélvica com extensão de joelho, ponte pélvica normal, agachamento unipodal, agachamento no plano inclinado, apoio unipodal sobre o step, salto vertical, rope test, que são saltos, né, para frente, vertical rope test, FMS, que é uma metodologia de avaliação funcional, função do glúteo, função do glúteo máximo médio, função dos oblíquos, Seca Quest, que é um teste específico para membro superior, e o Y-teste para membro superior também. Tem para inferior e para superior. Aqui seria o exemplo do Star Balance, né, teste da estrela, em que o atleta pode fazer, e que a gente vai estar focado em avaliar a perna que está no centro, que vai estar em apoio unipodal, e também verificar o alcance que a outra perna consegue. Aqui a gente marca, né, os centímetros, mas tanto focado em ver as instabilidades de tornozelo aqui desse pé que está no centro, de joelho, se tem valgo dinâmico ou não, quadril, tem desequilíbrio da pelve, do tronco. Y-teste com a mesma ideia também, mas de avaliar, né, esses desequilíbrios, quantificar isso, se o paciente sente dor nesse movimento, pode ser utilizado depois também como uma estratégia reabilitativa de equilíbrio. Ponte pélvica, né? Pedir para o paciente fazer a ponte com extensão de joelho para ver também se tem algum desequilíbrio do quadril, se esse quadril se mantém reto, se ele desnivela por algum motivo. Trabalhar a ponte normal e também pode virar depois estratégia de reabilitação. Agachamento unipodal, no inglês é chamado single leg squat, em que o paciente vai fazer um agachamento e aí vamos analisar se ele vai agachar normal, reto, ou se vai ter desalinhamentos, como aparece aqui na segunda. Desalinhamento do pé, do joelho, desnível na queda da bacia, inclinação do tronco para o lado homolateral à perna. Agachamento no plano inclinado, né, com a rampinha. Lateral step down, ou simplesmente step down, que é o agachamento sobre uma step ou uma caixa, né? E aí você verificar tanto de frente quanto de lado. E ver se tem desequilíbrios, né? Se tem valgo de joelho, se a pelve cai. Tudo aquilo que eu já falei, os padrões biomecânicos aí alterados. Salto vertical, no mesmo lugar, né, na mesma posição, para ver tanto a impulsão quanto a descida. Up test
seria um salto sobre a linha, uma fita métrica, em que eu posso medir um salto único, um salto triplo com zigue-zague, ou vários saltos durante um determinado tempo. Um teste preditivo para retorno ao esporte de pacientes pós-operatórios de LCA, por exemplo, né, de joelho. Vertical Rope Test, ou seja, o salto vertical tocando na parede, o mais alto que alcançar, e aí mede-se essa distância. O FMS, que entra como metodologia aí de avaliação, né, de tratamento, e que vai ter alguns posicionamentos a serem feitos aí. E aí aqui estão o nome dos movimentos, né, feitos. Esse aqui, por exemplo, primeiro, ó, que é o overhead squat. Overhead é acima da cabeça, né, o peso. Squat é o agachamento. Esse aqui, o padrão utilizado no CrossFit, então dá para ser utilizado por nossos atletas de CrossFit. E assim vai seguindo. Hurdle Step, que é esse daqui, ó, pé sobre, né, o step. Inline Lunge, na linha, né, e fazendo esse movimento aqui, ó, lunge, né, o avanço. Shoulder Mobility, que é esse aqui, para avaliar a mobilidade, e assim vai seguindo o nome dos exercícios. Também é importante no contexto ver encurtamento de posterior de coxa. A gente viu uma aula, né, falando de lesões musculares, então analisar, né, esse contexto é importante. Certo? E também avaliar e tratar a força de glúteo máximo, com os exercícios de fortalecimento, exercício de concha, exercícios de ponte, de prancha, né, com perna estendida ou com a perna apoiada, né, 4 apoios, ponte, glúteo médio também, trabalho dos abdominais, tanto de cadeia aberta quanto fechada. Seca Quest, que é o teste, né, tem esse nome em inglês, mas que é para o membro superior, em que o paciente vai ter, ó, vai colocar as mãos em duas marcas afastadas. E ele vai tocar em uma mão e em outra, né? Vai fazer repetições. Toca numa mão, toca na outra, toca numa mão, toca na outra. Durante um tempo vai ser visto a quantidade de repetições. Então, analisa tanto a quantidade de repetições, quanto se o paciente tem dor ao movimento, se tem dificuldade na posição, como é que é a coaptação, né? O encaixe do húmero aqui sobre a glândula humeral, o movimento das escápulas e toda a análise biomecânica que for possível nesse movimento. E tem também o Y-teste para membro superior, esse aqui, em que é parecido com o membro inferior, que muda é que o paciente vai empurrar, né, vai fazer o movimento com o membro superior, e vai ser visto o alcance e também a mobilidade de maneira geral, do tronco, do membro superior. São testes altamente validados na literatura científica, pode-se utilizar tranquilamente. E também interessante para o CrossFit é a mobilidade de quadril, tanto no agachamento, quanto de flexão ou extensão, né, do tronco. Inclusive, pode virar estratégia reabilitativa também, né? Utilizar esses exercícios como reabilitação. Tanto que eu precisei, né, para poder entender mais ainda do esporte, da atividade, entrar no contexto. Então, entrei para fazer o CrossFit, para poder entender os movimentos, como é que era, né? Segurar a barra. A barra pesa em média, barra masculina 20 quilos, barra feminina 15. Só a barra sem peso nenhum. E aí, progressivamente, aqui, exercícios do LPO, né? Levantamento de peso e agachamento. Né? Levantamento com avanço unilateral. E aqui, exercícios ginásticos, né? O pull-up, o push-up, né? Puxar, fazer a barra, né? Progressivamente, vou já conseguir, né, colocar mais peso, mas peso que seja confortável para mim. Nunca exagerei, né? Mas tem as pessoas que exageram sim. E aí, claro, nesse momento de pandemia, estou mais fazendo trabalho de manutenção, né, de exercício, e possivelmente vou ter que retornar as cargas progressivamente depois. Se eu volto já pós-pandemia pegando um peso muito grande, a chance de eu machucar é grande. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. O legal também do CrossFit é que todo mundo, ó, interage, um ajudando o outro, não tem essa união.
Aqui é fazendo um movimento de agachamento e jogando para cima uma bola chamada de wall ball, uma bola pesada, pesa em libras. Isso aqui foi num treino que eu estava fazendo, meu parceiro de treino era esse pequenininho, esse menino acho que deve ter 13 anos no máximo. O apelido dele lá no boxe é o Monstrinho do CrossFit, só para você ter ideia, de tanto que o menino é desenrolado. Monstrinho do CrossFit. Aí, dentro das condutas, para mim, uma que é cargo-chefe dentro do CrossFit, que é bem importante, cinesioterapia, não só reabilitativo, mas também preventivo. O trabalho preventivo se torna extremamente importante, né? Passar exercícios para os atletas minimizarem os problemas. Para isso, também a gente precisa de uma boa avaliação, para poder identificar os fatores de risco e trabalhar em cima disso. Então, aqui eu estava fazendo uma análise do atleta se movimentando, fazendo um avanço com um PVC. Observe os joelhos dele, principalmente o joelho direito. Observa principalmente o joelho direito. É impressão minha ou ele tá fazendo uma hiperextensão do joelho? Além Quando disso, ele levanta. veja quando ele agacha. É. Ele não fica alinhado, né? Ele apresenta um valgo no joelho direito. Dá uma observada, que o joelho dá uma caída. No outro não acontece. Ó. É verdade. Além da questão que tu observou, deu para ver? Então, talvez esse desequilíbrio estava causando. Ele chegou para mim com dor nas costas, dor na lombar. E aí o elemento de avaliação, né, se torna extremamente importante. E a gente tem aqueles testes funcionais para utilizar, tem a própria palpação para poder trabalhar, né, com os pacientes. É importante esse sentir também para identificar qual tecido que está alterado, como eu posso atuar. E aí, entre os recursos, a ventosa, por exemplo, é uma terapia que a galera gosta muito, né, dentro do contexto do CrossFit, acaba pedindo bastante. O cuidado que a gente tem que só ter com isso é a questão de não usar só a ventosa no atendimento. E aí isso aí está longe de ser o que é fisioterapia. Agora, como elemento associado, complementar, eu vejo com bons olhos, mas sendo só a ventosa, não. Que é o que já aconteceu. Eu já tive situação de chegar uma aluna lá do box e perguntar, né? Ah, eu tô com uma tensãozinha aqui. E ela é fisioterapeuta ainda, o detalhe, né? Tô com uma dorzinha aqui, não sei o que. Tu pode fazer uma ventosinha em mim? Aí eu olhei pra mulher, não enxerguei a mulher não. Digo, moça, veja bem, não é assim que a gente da fisioterapia esportiva trabalha, não. A gente faz todo um processo avaliativo, vê a real causa da sua dor, utiliza diversas técnicas, dentre elas a ventosa. Mas a mulher insistia em querer só a ventosa. Eu digo, não é assim que eu trabalho. E aí ela acabou dando uma desculpa que atendeu o paciente, que não podia, não sei o que, e foi embora. Porque queria só a ventosa. E aí não pode fazer isso, né? Assim, não achar que a ventosa vai resolver todos os problemas. Que aí vai estar sendo muito mais um placebo, um paliativo do que outra coisa. Agora, como elemento auxiliar, muito bem-vindo. Então, é bastante utilizado. Os atletas gostam da ventosa. Tanto pontualmente, quanto deslizando também, fazendo a liberação. Terapia manual, outro cargo-chefe, no meu ver, terapia manual e cinésio se utiliza bastante no contexto aí do CrossFit. Esse cara mesmo que está aqui deitado, o nome dele é o Eric. Eric começou a treinar CrossFit, estava muito bem. Aí quando estava em casa ele foi pegar uns pesos, foi pegar
uns botijões de água, aí deu uma travada nas costas, estava sem treinar há um mês mais ou menos, há um tempo, na época que eu atendi. E aí com 2 atendimentos, ele já estava zerado e já voltou a treinar normalmente, no CrossFit, fazendo as liberações, terapia manual e exercício. Dentro do processo de terapia manual, vamos utilizar de técnicas musculares, como, por exemplo, inibição do iliopsoas, técnicas articulares manipulativas, manipulação da coluna, técnicas aqui para o quadrado lombar, o stretching do quadrado lombar, esse aqui da direita, inibição, stretching, a manipulação, as mobilizações também bem-vindas. E outra coisa também importantíssima do processo é trocar ideia com o meu atleta, ouvir meu atleta no contexto, que às vezes só o fato de ele estar relaxando ali um pouco, dele desabafar, ou dele falar alguma questão do treino, alguma dificuldade, ou você passar confiança para ele, nesse momento extremamente importante. Essa foi uma atleta, Gabi está até aqui na foto da manipulação, e quando chegou no final do ano passado, ela teve um torcicolo, ia para o treinamento, chegou no treinamento lá, deu um torcicolo nela, o pessoal ficou até perturbando, dizendo que ela era Robocop e tudo mais. Mas aí ela me ligou tudinho, nesse dia eu não estava no box, mas aí ela foi até minha casa, né, até onde eu moro. Ela e o esposo dela, aí a gente foi fazer o atendimento dela lá. E aí ela estava altamente travada, né, na cervical, torácica, a gente fez as liberações, tudo, terapia manual. E também precisou da utilização, né, da luva para fazer procedimentos na boca. Tinha umas disfunções de boca importantes. Aí foi muito engraçado que ela foi lá no dia. No mesmo dia ela já estava mexendo o pescoço bem, né? Aí eles perturbaram tanto que ela era Robocop quando estava no treino. Aí quando chegou a gente fez a reabilitação, né, da fisioterapia, ela saiu muito bem. Eu vou gravar um vídeo, não sei o que, gravou um vídeo mostrando, olha, para quem disse que eu era Robocop, não sei o que, tá, olha aqui, aí começando a sambar e mexendo no pescoço. Foi muito engraçado. Tipo, normal. Então tem essa interação. Técnicas manipulativas na cervical também acontece. As manipulações torácicas, liberação diafragmática, trabalho de vísceras, mobilização, né, visceral. E o que é mais interessante, mais legal é isso, é o reconhecimento dos atletas, né, no seu trabalho e a confiança no que você faz. Aqui uma pompagem cervical, trabalho sobre a cervical, manipulação. E aqui o elemento palpatório, né, avaliativo, se palpar para identificar as estruturas, né, alteradas e como, né, poder desempenhar um bom trabalho em relação a isso. Aqui um trabalho visceral, né, umas mobilizações viscerais, aqui um trabalho de esfíncteres, aqui um trabalho global de víscera. Essa é uma posição avaliando os piriformes para ver se tem alguma tensão para tratar o piriforme, e aqui é uma correção articular. Esse aqui é o noivo da Gabi, é o Norberto. Também treina lá, é um dos atletas, dos melhores atletas lá do boxe. E aqui já é um trabalho mais de víscera, trabalhando mobilidade aqui de estômago e baço, aqui também. E o que é legal é quando o cliente, né, o paciente confia no seu trabalho, né, ele relaxa na sua mão. E aqui também é um trabalho visceral. Então, terapias como a osteopatia, a quiropraxia são bem-vindas no meio do esporte, mas uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, né, na minha prática é não deixar o atleta só nessa fase. Essa fase é importante de desbloqueio, mas eu tenho que também trabalhar com ele em movimento, como a gente estava vendo outro atleta lá. Associar as duas coisas. Então, fiz a liberação na maca, depois, vamos fazer movimento aqui. E passar movimentos como prevenção para eles. Aí aqui mais terapia manual. E o que é muito legal e gratificante é isso, é os pacientes satisfeitos do bom trabalho, né? Ver que o que a gente fez surtiu efeito, né? Ele melhorou, voltou a treinar, e é isso que não tem preço. O trabalho foi tão legal, né? Eu venho sendo tão legal, embora a gente dê uma parada, né, nos atendimentos por conta da pandemia, que nosso coach, esse é outro coach nosso, é o Márcio. A gente tem 2 coaches, né? Tem o JJ, que é esse aqui, João Jefferson. Aí tinha outro coach, que era o irmão dele, esse daqui, o João Anderson, JA, é JA e JJ, do Camaragibe. E o outro coach, que é o Márcio. Márcio é esse aqui.
E aí o Márcio, ele também pratica natação. Então foi tão legal a reabilitação que a gente fez com ele, inclusive que ele foi medalhista na natação que ele faz, né? Campeonatos amadores, mas ganhou medalha. Também com o trabalho da fisioterapia esportiva. Outra coisa interessante de comentar no contexto CrossFit é que é um tipo de esporte muito aberto, inclusive para a família. Então, hoje em dia, eu tenho até minha família treinando comigo, né? Minha esposa. Meu pirrainha vai lá também e fica brincando no cantinho do box, mexendo, é muito legal. Ele já tendo contato com o movimento natural. E aqui mostrando, né, meu início. No início eu sofri um bocado adaptação porque eu vinha de uma inatividade física muito grande. Tava com sobrepeso, não obeso, mas com mais peso, né? Eu cheguei, eu tava com a barriga muito proeminente. E foi engraçado. Aqui é só a simulação, né? O início do aquecimento. E terminou o aquecimento, eu já estava morto já. De tanto tempo que eu não fazia nada. E lembrando que tem o aquecimento, treino, né, a parte de mobilidade, os exercícios de técnica e depois o OD, que é o treinamento. Primeiro dia que a gente foi pro box foi muito engraçado, que e a esposa foi treinar, quando terminou o aquecimento, ela virou pro coach e fez assim: já acabou o treino já, né? Ele fez nada, tá só começando, vamos treinar a técnica agora e depois tem o OD. Nossa, a gente saía pingando morto, mas foi muito legal. Depois o corpo vai se adaptando e a gente vai chegando lá. Aqui outro tipo de movimento. E o que foi legal no CrossFit para mim é que eu consegui perder uma média de 10 quilos aí. Eu, antes de fazer mestrado, tudo pesava em média 70, 75 quilos no máximo. E aí, quando entrou o processo de mestrado, em atividade física, correria, cheguei aos 90 quilos. E perdi uns 10 quilos do início do CrossFit para cá, uma média de 8 a 10 quilos. E aí é isso. Aqui foi no dia do evento que eu falei para vocês, para você que a gente atendeu diversos atletas, né? Fez o recovery. É um evento chamado Murphy, o nome do campeonato, né? Campeonato interno do boxe. Então foi uma experiência legal de atendimento. E isso é um pouquinho de como a fisioterapia pode atuar, né, no meio do CrossFit. A ideia de tratamento, né? E aí, tens alguma pergunta sobre isso? Sobre como que a fisioterapia pode atuar? Tranquilo, deu para entender? Não, não, foi tranquilo, não deu para entender. Por questões do horário, eu não vou me adentrar mais em outro assunto, que eu iria começar, né, se tivesse às 3, já iniciar um pouquinho a falar sobre corrida. Mas aí eu vou deixar para a próxima aula. E é bom que vocês estão alinhados com a turma da noite também, né, no mesmo ritmo, e falar sobre corrida de rua, que é outro esporte que cresce bastante. Ontem eu estava nessa live que eu estava falando para você, né, com um profissional, né, o Bruno Gilberto, foi meu professor, inclusive, na graduação. E aí a gente estava conversando exatamente isso. O mercado hoje em dia está muito amplo, tanto para CrossFit, porque a cada dia, né? Isso eu digo antes da pandemia, agora pós-pandemia vamos ver o reflexo disso, né, para a situação. Mas antes da pandemia, muito box de CrossFit crescendo, né, surgindo, e a necessidade de ter fisioterapeutas dentro do box para fazer o trabalho, porque a demanda é muito grande, né, de pessoas precisando. Então abre uma porta imensa aí para o fisioterapeuta se inserir no meio esportivo. E também no meio da corrida de rua. Tem muito corredor de rua que procura os consultórios, as clínicas, o trabalho do fisioterapeuta, e se ele for do esporte, e se for específico da corrida, melhor ainda. Porque aí você vai fazer um atendimento, né, de qualidade para esse atleta. Porque eles são carentes disso. Muitos se lesionam, inclusive, por não ter um bom acompanhamento. Então, no contexto da fisioterapia esportiva, o que diferencia da traumatos é justamente isso, esse olhar clínico que a gente tem para o gesto motor, esse conhecimento do esporte, esse estar em loco, trabalhando com os atletas no local, é fundamental para um bom desenvolvimento da fisioterapia esportiva em si. E a gente precisa, né, unir isso. Ontem também estava falando exatamente sobre o quanto que a fisioterapia esportiva precisa estar integrado clínica com ciência também.
e ver que eu citei aí para vocês, né, para você testes funcionais altamente relevantes na ciência que são utilizados nos principais estudos de fisioterapia esportiva e que é importante você inserir isso no contexto do atendimento e da avaliação. Eu tenho utilizado um aplicativo desenvolvido por duas pesquisadoras brasileiras do esporte, duas doutoras, que é chamado de FAST. Um aplicativo bem interessante, que ele, dentro do próprio aplicativo já tem todos esses testes, e no final da aplicação dos testes, ele aponta o fator de risco do atleta. Se o atleta está com um risco grande de lesão, se está com moderado ou leve, né, de lesão, e aonde que está desequilibrado. E aí você pode usar esses dados, fora que fica registrado no seu celular, né, como relatório, você pode mandar por e-mail, tudo, dos seus atletas. Então é bem interessante nesse ponto, que você consegue documentar, inclusive, esses dados na palma da mão, não precisa nem de computador, algo muito elaborado. Então se torna fácil, prático, e o custo é muito pequeno para a utilização. Então, assim, dá para a gente fazer uma avaliação com pouco recurso? Dá sim. A gente tem que pensar na situação da fisioterapia esportiva, que eu posso trabalhar num grande centro, num clube muito grande, com estrutura ótima, mas também posso cair para trabalhar num ambiente que eu não tenho nada disso. E aí tenho que improvisar bastante. E a fisioterapia esportiva do mesmo jeito. Certo? Ficou claro? É bem legal porque é bem legal porque antigamente, até mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, você não via essa expansão da fisioterapia esportiva dentro assim desses esportes. Com certeza. Porque é uma área, né, nossa dentro da fisioterapia, não, né, que está em constante crescimento. Inclusive é bom pelo seguinte, porque novos profissionais vão surgir e tem necessidade, né, de posto de trabalho, precisar trabalhar. E na verdade isso é bom para a fisioterapia no todo, porque quando você tem um fisioterapeuta se destacando, e às vezes acontece no meio esportivo, sei lá, o fisio que trata o Neymar, o fisioterapeuta, e os fisios brasileiros são, no meu ver, os melhores do mundo, na verdade, não é nem só os melhores daqui, porque a gente cria muito do nada, tipo, tem que ter muita criatividade, porque não tem muito recurso. Tanto é que geralmente os fisioterapeutas brasileiros que vão trabalhar fora do Brasil sempre se dão muito bem lá fora, porque a gente já aprende a trabalhar no sofrimento. Então, trabalhar no bom é muito tranquilo. E aí, isso é bom para vocês, futuros profissionais, porque tendo a área em crescimento é vaga de trabalho para vocês. Porque, assim, achar que vai ser fácil quando você se formar, 100% fácil, nunca é. Até hoje não é para mim, para os outros professores, para os outros profissionais. A gente tem que estar em constante luta e ralação. Imagina para quem está começando. Agora, se você começa e já tem um campo de trabalho mais aberto, não vai ser fácil, mas vai ser bom, porque tem oportunidades surgindo. E você estando preparado ou não para isso, as oportunidades vão aparecer. E quando aparecerem, você tem que agarrar. Porque se você não agarrar, a oportunidade passa e já era. Para você recuperar é difícil. É aquela velha história, né? Do cavalo branco, não necessariamente ou nem sempre vai passar 2 vezes no mesmo lugar. Então, quando chega a oportunidade, você tem que abraçar e dar o melhor onde você está. Sem precisar rebaixar ninguém, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar querer ser melhor do que ninguém. Simplesmente fazer seu bom trabalho. E aí você vai ter o reconhecimento que você merece, que a fisioterapia esportiva merece e que a fisioterapia em si merece. Acho que o caminho é por aí. Verdade. E aí, como você mesmo disse, isso se torna até motivador, né, para vocês, porque, tipo, poxa, vê, de tanto tempo para cá que tu falou, tá tendo um crescimento. Pô, que legal. Então, por que não, né, inserir mais profissionais nesse contexto? Espalhar mesmo os fisioterapeutas nos boxes de CrossFit, espalhar os fisioterapeutas atendendo corredor de rua, em clubes, né, e sendo bem remunerados. Seria o sonho de todo mundo. Ainda não é assim essa realidade, mas a gente precisa correr atrás, né, de mostrar um bom serviço, que aí mostrando um bom serviço, o pessoal valoriza e vai dar valor, né, ao trabalho. É verdade, Okay? professor. Ok. Então, tens alguma pergunta ainda sobre o tema, alguma dúvida ou tranquilo? Não, tô tranquilo. Pronto.
Então aí a gente finalizou essa conversa sobre CrossFit. E aí semana que vem provavelmente o tema vai ser corrida, né? Vamos para outro esporte agora. Conversar um pouquinho sobre corrida e todas as questões voltadas para reabilitação, né, dentro do processo de corrida. Em termos de tratamento, sempre, né, não vai muito mudar assim. Os recursos são os mesmos. Na verdade, é como que você usa o recurso. Como que eu uso o recurso ou como que eu penso em fisioterapia esportiva, que o ideal seria pensar em prevenção sempre, né? Por isso que é importante boa avaliação, pensar no processo, né, biomecânico para poder tratar bem os atletas. Certo? Então deixa eu finalizar aqui a gravação.